Gente, com conjuntos, a gente consegue, tem conjuntos e intervalos, né? A gente consegue fazer algumas operações aí. Por exemplo, vou usar os conjuntos aqui, mas poderia ser um intervalo também, que seria um conjunto, né? Então, olha, esse conjunto A aqui, ele possui os elementos 0, 2, 4, 6 e 8, né? O conjunto B possui os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, eu fiz a representação deles entre chaves aqui, né? A igual a 0, 2, 4, 6 e 8, B 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então a gente tem a operação união de conjuntos, né? Então A união B ou B união A, né? Como que eu representaria isso, né? Seria qualquer elemento x, né? Tal que esse x ele pertença a A ou ele pertença a B, né? Então seriam todos os elementos, né, dos dois conjuntos, né? Observando aqui que tem elementos que fazem parte do conjunto, né? Que são iguais, né? 2 e o 4 aqui, ó. 2 e o 4, né? Aí a gente não coloca duas vezes eles, né? Então, A união B é quem? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 8. Então, se eu tenho a representação deles em diagrama Venn aqui, né? Seriam todos os elementos, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer outra representação aqui maior. Se eu tenho conjunto A aqui e tenho conjunto B, né? Quais são os elementos aqui, ó? 0, 8, 8 e 6, né? O número 2 e o 4 faz parte dos dois juntos, então eles estão aqui no meio, né? Fazem parte tanto de A quanto de B, né? E os outros elementos aqui são quem, ó? 1, 3 e 5, né? Então seriam todos esses elementos aqui. Essa partezinha comum, né, aos dois conjuntos aqui, a gente chama de interseção de conjuntos, né? Então são elementos que vão fazer parte tanto de A quanto de B, né? Representação A interseção B ou B interseção A, né? Seria qualquer elemento x tal que esse x pertença a A e x também pertença a B simultaneamente. Então quais são esses elementos? O elemento 2 e 4 aqui, né? Que são os elementos que estão aqui na nossa interseçãozinha aqui, né? A gente também tem a diferença, né, de conjuntos, né? Eu tenho a diferença A menos B e B menos A. Só que são diferentes, né? A menos B é diferente de B menos A, né? A interseção e os conjuntos e a união de conjuntos, né? A união B é igual a B união A, né? E a interseção de conjuntos A interseção B é igual, né, a B interseção A. Na diferença não. A diferença A menos B é diferente de B menos A. Então se eu tenho os dois conjuntos aqui, quem que é A menos B? É tudo que tem em A, né, excluindo-se, né, o que tem de B. Então a gente exclui aqui também a interseçãozinha aqui, né? Então os elementos que ficam aqui são só quem? 0, 6 e 8, né? No A menos B. Agora no B menos A é tudo que tem em B menos, né, o que a gente tem em A, né? Então exclui-se também a interseção aqui, né? São quais elementos? Ó, 1, 3 e 5. 1, 3 e 5, né? A gente tem o que a gente chama de conjunto complementar, né? Se a gente tem um conjunto A qualquer, né? E esse conjunto A faz parte de um universo que é maior do que ele aí, né? A gente chama de complementar de A, né? Ou a gente escreve o A com tracinho em cima. É a diferença, né, desse conjunto universo menos o A. Então seria quem? Seria tudo que está aqui no universo, né? Excetuando-se, né, o conjunto A ali, né? A gente tem também formas de contagem, né, desses elementos. Aqui a gente está trabalhando com conjuntos relativamente pequenos, né, que só de observar a gente consegue fazer a contagem dos elementos, né? Mas existe uma equaçãozinha simples aí, né? Sendo n aqui o número de elementos, né? Então o número de elementos da união entre os conjuntos A e B
vai ser quem? Vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre eles, né? Então vamos lá, ó. Número de elementos de A, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Número de elementos de B, 5 também, né? A interseção entre eles, a gente tem só os 2 e o 4, né? Então são 2 elementos. Então quantos elementos tem aqui no A união B, né? Então eu tenho, ó, 5 do A mais 5 do B menos 2 da interseção, né? Então esse conjunto A união B meu aqui vai ser 5 com 5, 10 menos 2, ele tem que ter o quê? 8 elementos, né? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, né? Então, estamos de acordo aqui com a nossa contagem de elementos, que vai ser muito eficiente para conjuntos aí com muitos elementos.